Corinthians, então, oficialmente anuncia Júnior Sornosa, equatoriano, como o mais novo jogador do elenco. Miguel, me ajuda aqui, eu não tenho de cabeça, assim, minha memória realmente é muito falha, inclusive, mas se eu não me engano foram 4 gols e 8 passes para gol em toda a temporada pelo Fluminense. Eu achei muito pouco para um camisa 10 de uma equipe do tamanho do Fluminense. Se eu não me engano, são esses os números do Sornosa na última temporada. Eu sei do total, 96 jogos, 10 gols. Assistência que eu não tenho. Pelo total, Fluminense. Passagem no Fluminense. Mesmo assim, é pouco se a gente tiver em vista 96 jogos e 10 gols, mas ele é um camisa 10. Aí, nesse caso, eu fico muito atento ao número de passes para gol, né? E aí precisamos levantar. Só para a gente ter, na temporada passada, muito bem, 54 jogos, 11 passes para gol, quer dizer, mais da média, né? Mais do que um passe para gol a cada 5 jogos, é muito pouco. E 4 gols marcados. Ele chega com uma temporada ruim nas costas. Mas é uma boa ou não? Ele foi muito bem no Independiente Del Valle, vice-campeão da Libertadores. Eu sempre tenho acho que a gente tem sempre que tomar cuidado com o número, porque às vezes o número ele não indica exatamente o que aconteceu. Assim, às vezes o cara deu 5 passes para gol, mas a participação dele no início da construção da jogada, de abrir espaço, de abrir, quer dizer, ocupar o espaço, atacar aquele espaço livre, é muito grande. Então precisa ser um pouquinho mais. Não estou duvidando do número, eu só estou dizendo que quando a gente analisa outras coisas além do número frio. Eu gosto. Acho ele um excelente jogador, acho que 3 estrelas. Lembrando que a gente está falando, quando a gente coloca 5 estrelas, assim, 1 estrela é o cara que é fraco, 5 estrelas é o craque para o padrão brasileiro. Vamos concordar que é assim? Sim. 3 estrelas, acho excelente. Mas acho que ele chega para disputar a posição. Não chega para ser titular absoluto, não. Até porque o concorrente dele é um multicampeão pelo Corinthians, né? Simples o Jadson. E um cara que o Carille já falou que é ele mais 10, né? Pelo menos na primeira passagem, ele até chegou a modificar um pouco a estrutura de composição, de marcação do time para proteger um pouco, sabendo que o Jadson não é um jogador que vai correr atrás de lateral, não é para isso. Então não é para isso. Mas o acréscimo do Sornosa, eu acho que dá uma coisa ao Corinthians, que na temporada passada o torcedor se acostumou a ouvir que o Corinthians ia jogar atrás da linha da bola e não ia ter como enfrentar grandes equipes, como não enfrentou o Flamengo aqui no Maracanã, como não enfrentou o Cruzeiro, e pareceu ser normal, assim. Não, o Corinthians realmente não tem bola, então precisa se proteger e tentar ganhar jogos fazendo treino aberto, no coração, na torcida. Funciona para uma ocasião, para uma circunstância de temporada, então acho que a chegada de Sornosa complementa com o Richard, com o Ramiro, trazer um outro patamar nesse sentido. Opção para o Corinthians criar, propor jogo. Tirando o Jadson, aí vocês me falem do elenco. Quem é que poderia dar essa opção para o Carille? Sornosa agora vem uma opção para ele não poder dizer, gente, eu não consigo propor jogo. De repente, para jogar com os dois. Não, dá para jogar com os dois. Dá para jogar com os dois. É aí que eu queria chegar. Mas ele perde demais na marcação. Porque o Carille é 4-2-3-1. Ele não abre mão. Isso aí é uma coisa que ele já trabalha. Pode ser no decorrer do jogo. Mas ele mudou para 4-3-3. Eu até me apego à entrevista do Carille, assim que ele chegou, que alguém perguntou a ele, desculpa, não me lembro quem perguntou, mas um dos nossos colegas perguntou a ele se ele já tinha uma ideia de esquema tático, como é que ele ia montar o Corinthians, se ia ser parecido com aquele que só se defendia e tudo. Ele disse, não, ainda preciso ver quem é que eu tenho, como é que é a característica do jogador, quem é que está chegando, como é que esses caras vão se encaixar e tal, e isso vai ser definido no dia a dia. Acho que pode ser que, de repente, ele acha uma solução diferente para ter esses dois jogadores. Ele foi campeão paulista no 4-2-4. Então, saber variar e olhar para o time e mexer, ele já provou, não é refém de um esquema só. Mas os dos sonhos, ele nunca escondeu, 4-2-3-1. Agora precisa do tal do 1 ali, né? Mas é importante você dizer o que o Edgar disse, assim, opções. Sim. Na medida que ele tem opções para trabalhar. Mas eu concordo. Talvez não tivesse antes. Mas eu concordo com o Guga. Um meio atacante que tem poucos passes, mesmo que ele tivesse muitos passes para gol, mas eu acho que o meio atacante também tem que chegar na área, ele tem que finalizar, porque é um jogador que vem de trás, um jogador que tem, e ele tem uma finalização boa, ele tem um chute bom, então acho que a última temporada dele foi realmente abaixo do que ele pode render. Não, a minha única consideração é que assim, às vezes a gente se apega a um número, mas não vê exatamente a dinâmica do jogo, e é importante a dinâmica do jogo. Não, ele era titular absoluto no Fluminense, que vai até a quartas ou semi da
semi, né? Da Sul-Americana. Semifinal. Semifinal. E foi uma temporada ruim do Fluminense, porque o Fluminense está ruim, né? Administrativamente, está perdendo os jogadores principais a cada temporada. E o Sornosa era um remanescente, um sobrevivente daquele time que tinha perdido o próprio Dourado, que perdeu o Cavalieri, que, enfim. E 54 jogos na temporada inteira, do estadual à Sul-Americana, passando por Brasileiro, Copa do Brasil, e 11 passes para gol e 4 gols marcados. Não dá para a gente bater palma para a contratação que fez o Corinthians em relação ao Bocelli, por exemplo, que chega entregando tudo nos últimos 5 anos, com grande média de gol. Então, é claro que a gente não se atém ao número. Agora, o número é uma referência. Dá um balizamento. No caso do atacante, né? Você falou, o Bocelli ontem fez mais gols do que todos os atacantes. Nos últimos 5 anos, aqui no Brasil.